Então tem duas pessoas Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão aqui presentes. A paz do Senhor, irmão Jeremias, irmã Salma. A paz do Senhor, irmãos que estão aí nas suas casas, nos seus carros, nos seus trabalhos, nos seus celulares. Deus abençoe a todos. Que Deus grandemente venha com a sua mão poderosa nos dar vitórias em todos os nossos caminhos, para que a sua boa, agradável e perfeita vontade possa sempre esteja conosco, para que Ele possa ser a sua vontade, a sua presença seja notória em nosso meio. Quero desejar também boa noite ao nosso pastor Fernando. Boa noite, presbítero Roberto. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo sejam com todos vocês. Então, irmãos, vamos iniciar nossa roda dos esclarecedores nessa quinta-feira, para que nós possamos ter essa visão que no mundo espiritual que vivemos, no mundo material que vivemos, existe um mundo espiritual, e esse mundo é um mundo legal, com leis, né? Então, vamos estar orando em nome de Jesus para iniciarmos essa roda. Em nome de Jesus, eu gostaria que você estivesse na sua casa, pudesse se levantar por alguns minutinhos. Os irmãos que estão aqui puderem levantar também. Vamos estar orando em nome de Jesus. Pai de glória e poder, nós oramos e cremos na sua providência, cremos no seu cuidado, cremos, ó Espírito Santo de Deus, que tu vais sempre estar, sempre orientando o teu povo a andar nos seus caminhos, ó Espírito Santo, para que nós possamos, ó Pai amado, conhecer a sua vontade, ó Pai, que é boa, agradável e perfeita, Senhor. E nesta noite vamos falar sobre a legalidade, Pai amado, no mundo espiritual, Senhor amado. Dependendo do que falamos, nosso comportamento, Senhor amado, certamente vai influenciar no mundo espiritual. E se fizermos coisas boas, agradáveis a Deus, certamente estaremos buscando a sua presença, Senhor amado. Ele se chegará a nós e nós chegaremos a Ele, Senhor amado, conforme toda a palavra nos diz em Tiago, Senhor amado. Mas se dermos lugar ao diabo, ó Pai amado, como nós vamos ver hoje, ó Senhor amado, certamente Ele vai aproveitar essas oportunidades, ó Pai, essas brechas, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai amado, sentir as suas garras, ó Senhor amado. Por isso vamos instruir teus servos naquilo, ó Pai amado, que nós vemos através dessa leitura que fizemos, e vamos estar pronunciando aquilo que, ó Pai amado, que diz a tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai amado, nos orienta, Senhor amado, nos ilumina, Senhor amado, traga, Senhor amado, entendimento a nossas vidas, ó Pai amado, para que nós possamos, ó Espírito Santo de Deus, explanar, Senhor amado, um pouquinho mais daquilo que o Senhor diz através da tua palavra no mundo espiritual para nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, como nós vimos hoje no banner, o pastor postou no banner, no grupo da igreja e no grupo do Facebook, na página do Facebook nosso, que no mundo espiritual existe um mundo legal, né? Que essa legal é um termo de legalidade, de leis, né? E nós vamos estar lendo um pouquinho em Efésios 4. Ele está lendo do 17 em diante até o versículo 28, tá bom? E 29. Portanto, digo, os irmãos podem achar, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão nas suas casas, antes de tudo, os irmãos que estão procurando, eu gostaria que vocês compartilhassem dessa live, desse culto, dessa roda dos esclarecedores, em suas casas, para os seus amigos, conhecidos, vizinhos, aqueles que não têm conhecimento da palavra, possam estar compartilhando também. E você que não pertence a nossa igreja, boa noite a você, em nome de Jesus Cristo, a tua honra e glória, que possamos fazer, explanar e dar entendimento àquilo que a palavra de Deus diz a nossas vidas. Amém, irmãos? Efésios 4, 17 em diante. Amém. Aqui na lição, por favor. Portanto, digo e dou testemunho no Senhor que não andeis como andam os gentios em pensamentos fúteis, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância e dureza de coração,
havendo se tornado insensíveis, entregando-se à devassidão, para cometer com avidez todo tipo de impureza. Mas vós não aprendeste assim de Cristo, se é que de fato o ouviste, nem foste instruídos conforme a verdade que está em Jesus. E vos despido do velho homem, e vos do vosso procedimento anterior, que corrompe pelos desejos maus e enganadores, e vos renovar no espírito da vossa mente, e vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Por isso abandonai a mentira, e cada um fale a verdade com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Quando sentires raivas, não pequeis, não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol, nem deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que estão passando necessidade. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, aqui na minha versão, nenhuma palavra que cause destruição, mas só que deseja boa, para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. Amém? Nessa leitura, irmãos, vemos Paulo falando à igreja de Éfeso sobre alguns comportamentos, alguma forma de falar, algum jeito de nosso comportamento para a igreja de Éfeso, para que eles pudessem ser instruídos a não andar conforme andam os gentios. Mas eles eram gentios, mas gentios convertidos, né? Eles eram gentios que aceitaram a Cristo, aceitaram algo novo para as suas vidas, um Senhor para as suas vidas, e agora Paulo está instruindo para que eles pudessem mudar os seus comportamentos, a começar do seu falar, porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheio. E se nós estamos cheios de amargura, cheios de rancor, cheios de vingança, nossas palavras serão condizentes àquilo que está cheio no nosso coração. E esses homens em Éfeso eram gregos, homens que faziam conforme aquilo que caía no seu pensamento, caía no seu coração, eles faziam. Então Paulo está instruindo essa igreja de Éfeso para que nosso comportamento, o comportamento deles, e para nós também, para a igreja de Vila Jaguara, para a igreja atual que vivemos, e no mundo que vivemos, a igreja está inserida, possa mudar os seus comportamentos, a começar do nosso falar. O versículo 29 está dizendo isso. Então nós não podemos ter como padrão o mundo para nós seguirmos. A palavra de Deus diz aqui que o nosso padrão é Cristo. Nosso padrão é Cristo. Conforme Ele andou, nós devemos imitá-lo. O próprio Paulo está dizendo nas suas cartas que ele era imitador de Cristo. E está pedindo para que os irmãos da igreja imitem ele, porque ele é imitador de Cristo. Procuravam nos seus comportamentos, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, aquilo que agradava a Deus, ele se comportava. Então vemos, irmãos, nessa passagem, nesses versículos, no versículo 27, a parte que nós vamos estar focando muito, para que nós não deem lugar ao diabo. A palavra de Deus diz que o diabo é como um leão. Ele não é o leão, mas como fosse o leão. Está andando ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando nos intimidar. Por que ele anda ao nosso derredor? Procurando brechas, procurando falhas. Eu sempre falo no nosso discipulado, do discipulado para os irmãos, o diabo conhece a nossa história de vida desde o nosso nascimento, e conhece as nossas falhas, conhece os nossos caminhos, conhece os nossos desejos. Por isso a palavra de Deus hoje está dizendo, focando hoje, vamos falar isso: não deis lugar ao diabo. Irmãos, essa legalidade que vivemos é muito real no mundo material que vivemos. Às vezes nós não ficamos desapercebidos
diante daquilo que nós temos, porque no mundo espiritual é uma realidade a qual vivemos uma guerra constante. Uma guerra constante. E dependendo daquilo que falamos, dependendo daquilo que fazemos, vamos fazer com que no mundo espiritual vai agir contra nós ao nosso favor. Gostaria de passar ao pastor Fernando, nessa introdução que nós vamos estar começando, sobre aquilo que o irmão entende, sobre na lei espiritual, sobre a permissão de Deus, para que nós possamos, que somos seres humanos espirituais, que agem mediante aos direitos que eles são oferecidos. Tanto Deus como o diabo agem mediante a legalidade oferecidas. Bom, quando nós observamos Efésios 4:17 em diante, nós vamos observar uma questão de responsabilidades. As coisas, elas não acontecem por acaso. Nós observamos aqui. Olha, é importante a gente dar uma repassada em alguns detalhes. Eu anotei aqui algumas coisas. Por exemplo, no 22, ele vai dizer o seguinte na parte B: vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E no 23 ele vai dizer: renoveis no espírito o vosso entendimento. 24, revistais do novo homem criado segundo Deus. Espera aí, quando eu olho isso, ele está sempre falando aqui, colocando um verbo, faça. Então o verbo, ele indica ação. É interessante que ele coloca, o apóstolo Paulo está inspirado pelo Espírito Santo aqui, e ele passa para nós a responsabilidade de que nós é quem temos que então nos despojar do velho homem. É uma situação que nós temos que trazer para o pessoal, e há uma responsabilidade. Então, para me despojar do velho homem, o que é o velho homem? É os velhos hábitos, as velhas condutas, a velha forma de pensar, a velha forma de falar, a velha forma de agir. Então, o apóstolo Paulo está trazendo para nós aqui, quero traduzir uma ideia. Por exemplo, eu quero falar aqui quero destacar um ponto importante, que é normal nós nos depararmos com isso, que é o temperamento. Nós encontramos, é muito comum, você conversa com uma pessoa e a pessoa vem com a seguinte conversa: não, eu sou assim, eu tenho esse temperamento difícil mesmo, e a pessoa fala isso com um tom de grandeza, um tom de defesa disso. Não, eu tenho esse temperamento difícil mesmo desde que eu me conheço por gente. Espera aí, se é um temperamento que não leva desaforo para casa, se é um temperamento que a pessoa, não, eu estou certo, você está errado, você vai ter que me engolir, aquela história do Zagalo, né? Não, você vai ter que me engolir, é assim mesmo, eu estou certo, você está errado, eu estou assim, você está assado, e eu falo mesmo, o negócio comigo, eu não levo desaforo para casa, aconteceu aqui, eu tenho que resolver, eu não vou levar isso comigo, eu tenho que deixar aqui, colocar tudo para fora. E aí a pessoa pega isso e fala em tom de enaltecimento. O apóstolo Paulo, ele vai falar que isso está errado. Ele vai falar: olha, faça você isso, vos despojeis do velho homem. Eu já ouvi pessoas dizendo que temperamento é uma coisa dada por Deus quando a pessoa nasce, e isso nunca muda. Não faz o menor sentido, biblicamente falando. O psicólogo faz isso. Isso é uma conversa que não dá para eu engolir psicólogo falando. Sim. Não dá. Tem também de remédio, né? Porque a Bíblia vai nos mostrar que mudanças de comportamento, a Bíblia vai me mostrar, eu não sou psicólogo, não tenho gabarito para discutir tecnicamente com um psicólogo, mas eu tenho gabarito para discutir biblicamente. Então, biblicamente falando, se vai contra o psicólogo, se vai contra o que diz a medicina, o que diz o homem, eu vou ficar com o que a Bíblia fala, vou ficar com aquilo que o Espírito Santo nos instrui. Então, a Bíblia vai nos mostrar que sim, é possível mudar temperamento, comportamento. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo. Nós vemos isso, esse tipo de mudança. Você encontra o apóstolo Paulo,
ele é um cidadão tão empolgante de você analisar a vida dele, porque, por exemplo, quando ele se converte, as primeiras falas dele, ele vai estar falando, escrevendo as cartas, e ele puxa credenciais. Eu tenho dupla cidadania, falo tantos idiomas, sou apóstolo também, por causa do próprio Cristo, foi quem pregou para mim, e tenho credencial, eu sou igual a todo mundo aqui. Não é porque você, Pedro, andou sobre as águas, não é porque você, Tiago, está do lado de Jesus, eu também sou apóstolo. Você vai encontrar esse temperamento e comportamento do Paulo nas primeiras cartas. Você vai chegando para o meio do final da vida e do ministério de Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, ele vai escrever: eu, o menor de todos, o menos capacitado, o velho, né? Eu sou. Por quê? Ele foi sendo transformado. Você vendo que o comportamento, o temperamento, as ideias vão sendo transformadas pelo Espírito ao longo do processo. Quando ele escreve isso aqui, a igreja de Éfeso, ele já é um cidadão que já tem condição de escrever isso, porque já mudou muito na vida dele. Então, e aí, ele vai falar: então, você, vou pegar aqui o Bruno, né? Então, vou pegar o que é jovem, né? Você, Bruno, tem a responsabilidade, vou parafrasear com o Paulo aqui. Você, Bruno, tem a responsabilidade de se despir da velha natureza, do jeito antigo de ser. E também, Bruno, é sua responsabilidade se revestir do novo homem criado segundo Deus. Olha que interessante. Então essa responsabilidade, Bruno, não é minha. Essa sua responsabilidade é sua. Entende? São leis que o apóstolo Paulo vai trazendo para nós, que faz com que nós não entremos num senso de osmose. Isso mostra ação. Eu preciso me esforçar para mudar. Eu vou simplesmente na igreja e ouço uma pregação, isso vai me transformar? Não. Se você só ouvir e você não se esforçar para praticar, não vai ter êxito nas transformações. Você precisa fazer. Olha que interessante. Não dê lugar ao diabo. Tem gente que fala assim: o diabo está pintando e bordando, o diabo está entrando na minha vida, está fazendo. Não, você que deixou. Segundo o que ele diz aqui, você que deixou o diabo entrar. Deu brecha. Entende? Então quer dizer que, olhando aqui friamente para o texto, para o versículo 27, não deis lugar ao diabo. Então, se eu falar: você não vai entrar, pronto, acabou. Aqui, por exemplo, nessa cadeira aqui, só senta alguém se eu deixar. Se eu sair e falar: por favor, vem cá, Bruno, por favor, senta aqui. Vem cá, interage aqui. Porque eu permiti que o Bruno viesse. Eu saí do lugar e deixei o meu espaço que eu estava usando aqui para que o Bruno viesse e colocasse. Aí você fala: não dê lugar. Levanta lá, Bruno. Vem aqui. Tenta sentar aqui, Bruno. Pode me tentar. Entende? Eu não vou dar lugar para ele agora. É um esforço. É uma força contrária. Obrigado, Bruno. Obrigado. É um esforço de ação que eu faço para eu segurar. Então, peraí, do jeito que ele fala, eu tenho a capacidade de não deixar o diabo entrar. É uma questão de lógica. Então tem gente que, com o passar dos anos, o diabo está pintando, está bordando, o diabo está dentro da minha vida, o diabo está fazendo... tira ele daí. Não, mas eu tenho que ir numa campanha forte, numa oração forte, não sei o quê. Não é o que o apóstolo Paulo fala. Amparo, não dê lugar ao diabo. É o que ele fala aqui, pronto, acabou. Ele vai falar algumas coisas comportamentais em relação a isso. Eu sei que está na minha parte, era para falar bem menos, mas é que embalei aqui. Pode falar. Me empolguei e engatou o negócio aqui, está andando. Pode falar. Ele vai falar, por exemplo, tá bom. Algumas coisas nesse ponto. Ele vai falar, interessante, sobre o comportamento ainda. Ele vai falar no 29, olha: não saia da boca nenhuma palavra torpe. Domingo, eu muito provavelmente vou falar sobre isso, as coisas que nós falamos. O que nós falamos, que tipo de realidade que isso gera.
biblicamente falando. E ele vai falar aqui, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação. Então ele está falando que o cristão não pode ter, não é normal uma pessoa que está revestida do modelo do novo homem, uma pessoa que está segundo o modelo criado por Deus, não é normal essa pessoa estar falando palavrão. Não é normal. Piadas, né, pessoal? Ele não fala palavras, ele fala nenhuma. Nenhuma é uma. Não é normal. Não é normal. Não, eu falo, estava acostumado. Aqui da minha região isso é normal. Não é normal. O apóstolo Paulo fala, inspirado pelo Espírito Santo, que não é bom, não deve ser. E só falar aquilo que for bom para a edificação. Se o assunto não edifica, se a palavra não edifica, se aquilo não traz nada de bom, o que ele está dizendo é: cale a boca. Verdade. Fica quieto, né? Eu estou traduzindo aqui para o nosso dia a dia. Essa linguagem, né? Não tem o que falar, cala a boca. Não tem nada para falar para edificar, fica quieto, cala a boca. Não fala para poder jogar o irmão para baixo. Mas na minha opinião, a sua opinião está sendo condizente com a palavra? Não, então cala a boca. Né? Uma tradução ultra mega moderna, segundo São Fernando, segundo São Martins. E aí ele vai dizer, olha, longe de vós, lá no 31, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Comportamento, veja, tudo coisas que eu e você somos responsáveis por fazermos. E agora eu devolvo para você a palavra. Então nós observamos que, só para fechar aqui essa minha parte, nós observamos que na verdade, dar lugar ao diabo tem a ver com o comportamento que nós assumimos e com as palavras que nós liberamos. Interessante. Segundo a leitura comportamental que o apóstolo Paulo nos ensina aqui no capítulo 4. E nessa passagem, nessa palavra do pastor Fernando, vemos que para nós não darmos lugar ao diabo, porque vemos as consequências, porque os sentimentos da alma vai gerar amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Mas, pelo contrário, sejam bondosos, tende compaixão uns para com os outros, perdoando-os uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Então, essa deve ser o comportamento daqueles que têm um novo homem criado segundo a imagem de Cristo. E em Tito, está dizendo assim, 2,8: a linguagem sadia e irrepreensível, para que todo adversário seja envergonhado e não tendo como nos criticar. Qual foi o comportamento de Jesus no deserto? O comportamento de Jesus, o diabo, conhecendo as Escrituras, lançou no rosto de Jesus, depois de 40 dias, as Escrituras. Se você é o Filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pães. Você está com fome. Mas Jesus contrabalanceou com a palavra de Deus. Assim, na meio das duas investidas, vemos o diabo lançando sobre o rosto de Jesus a palavra. Então nós temos que ter a palavra de Deus em nossas vidas, para que a palavra de Deus seja a nossa linguagem. Porque quando o diabo lançar suas setas, para que nós possamos falar os palavrões, as piadas, o nosso comportamento seja igual aos gentios aí de fora, ou do mundo aí fora, nós temos a palavra de Deus em nossas vidas, para que nós possamos, nessa arma, que é uma arma poderosa, que a palavra de Deus diz em Efésios 6, a qual essa vai ser a espada do Espírito para contrabalancear o comportamento do gentil lá fora, mas vamos estar demonstrando para eles, envergonhando, como diz a palavra em Tito, envergonhando ao diabo, envergonhando aos nossos inimigos, envergonhando
adversários, ou mesmo as pessoas que tentam nos afrontar, o nosso comportamento será diferente. Nos Evangelhos está dizendo, se alguém te bater no teu rosto, nós temos que revidar. Pastor? O quanto isso é fácil, Sim. é que é a questão. Não é nada fácil. Eu não seria aqui inocente falar, não, isso é fácil fazer. Não, não é fácil. Mas é um desafio. Sim. E se ele fala para fazer, a palavra de Deus não é incoerente, o Senhor Jesus não é incoerente, o apóstolo Paulo não é incoerente. Ele fala que é possível fazer, ele fala para fazer, é porque é possível fazer. É possível chegar a esse ponto. Vemos, irmãos, que nós podemos fazer. Porque Jesus Cristo mostrou que nós temos condições de fazer. Porque Ele era 100% homem. Ele era 100% homem como nós. Sem pecado? Sim. Mas demonstrou que o ser humano tem condições de vencer os seus desejos carnais. Mostrou que através da palavra de Deus, daquele novo homem que está dentro de nós, criado segundo Deus, criado segundo a imagem de Cristo, temos condições de vencer o mundo. Temos condições de vencer o diabo. Mas o irmão pode falar para mim, mas o diabo é muito forte. Ele é muito poderoso. O diabo a sagacidade dele é muito grande. Se o próprio diabo, ele enfrentou o próprio Cristo, quanto mais nós que somos pequenininhos, né, pastor? Mas ele nos dá condições de fazer com que nós vençamos todas as suas artimanhas. Eu gostaria de falar com os irmãos sobre uma atitude aqui que está acontecendo na igreja de Coríntios. No meio da igreja de Coríntios tinha algo ilícito, comportamento ilícito. Dentre muitos, um dos mais graves era o comportamento de um filho tinha relações sexuais com a sua madrasta. Comportamento imoral. Vamos estar falando depois sobre isso um pouquinho, mas eu queria ver para os irmãos qual é a atitude de Paulo. Vamos deixar esse crente no meio da igreja aí. Vamos deixar no meio da igreja. O comportamento dos irmãos de Coríntios era esse. Os líderes da igreja de Coríntios era esse. Vamos tampar o sol com a peneira, porque talvez eles sejam bons de vista. Talvez ele seja uma pessoa nova convertida, ou uma pessoa que ele precisa fazer, nós aconselharmos ele, mas pode deixar o comportamento dele desse jeito, porque não está fazendo mal para a igreja. Mas Paulo está dizendo, eu estava lendo o livro do John Bevere, Criptonita, ele fala em 1 Coríntios 5, do 2 em diante, que vocês devem remover esse homem da comunhão de vocês. Você deve expulsar esse homem. Livre-se do fermento velho, removendo essa pessoa pessoa má do meio de vocês. Expulsem esse perverso do meio de vocês. 5:13. Por que Paulo não amava essa pessoa? Sim, Paulo amava. Paulo amava todas as pessoas, mas ele amava muito mais a Cristo. Ele amava muito mais a palavra de Deus, porque essa pessoa não queria ser consertada pelas entrelinhas, e por não querer ser consertada, não querer ser corrigida, não querer mudar o seu comportamento, Paulo está tomando uma decisão drástica contra essa pessoa. Ele está entregando essa pessoa nas mãos do diabo, para que a sua alma se salve. Isso não vamos entrar em detalhes sobre se foi salvo ou não foi salvo. Para nós é um assunto para depois, posteriormente, para nós discutirmos. Mas Paulo tinha esse zelo pela igreja. Ele trazia o princípio da palavra de Deus. Esse comportamento que o mundo traz para o meio da igreja, nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar, porque Cristo nos traz, o parâmetro nosso é Cristo, e a santidade é o nosso alvo.
essencial para nossas vidas, a santidade. Porque se nós deixarmos, concedermos, eu não sei se o pastor já ouviu essa ilustração, muitos anos atrás eu ouvi essa ilustração, não sei se os irmãos conhecem a sequoia, uma árvore grande, lá nos Estados Unidos, enorme, tem 100 metros de altura, ela tem mais ou menos do seu tronco, quase 10 metros de largura, uma árvore grande, 100 metros de altura, e demora muitos anos para crescer, mas quando ela chega no seu auge, é uma árvore muito grande, e ela mostra umas fotos dela fazendo túneis no meio da estrada, para passar uma estrada, passa um carro no meio dela, 2 carros no meio dela, por tão grande que ela é. Mas um dia ela caiu. Os pesquisadores que pesquisam sobre árvore, fauna, os botânicos assim, foram estudar o que aconteceu com essa árvore enorme, o tronco grande. Aí foi procurar nas suas raízes o que aconteceu. Estava cheio de cupim. Assim é a vida do crente. A legalidade, vamos dando legalidade ao diabo. Cupins vão entrando em nossas vidas. Cupim. E esse cupim vai corroendo nossas vidas. Quando eu falo cupim, os demônios, né? Essa legalidade que nós estamos deixando. Deixa aqui uma mentirinha aqui. Pega uma coisinha aqui, não é nossa, ali. Fala uma palavra torpe aqui. São permissões, brechas, pequenas brechas. Deus não está ligando para isso. E isso faz com que nós, com o tempo, caiamos. E vai ver o resultado, procurar as minúcias. Por que essa pessoa caiu? Um homem tão grande, tão poderoso, por que caiu? Porque foi dados legalidades. E nessas legalidades, vemos as consequências. Né, pastor? Tem no mundo espiritual, assim como aqui no mundo físico, as coisas elas acontecem por leis. Então a primeira lei que a gente precisa observar é a lei da ação com permissão. Ação com permissão. Então os seres do mundo espiritual, eles agem mediante os direitos. Olha que interessante, todos eles do mundo espiritual agem mediante os direitos que a eles são oferecidos. Tanto Deus como o diabo agem mediante as legalidades oferecidas. Então a interferência dos seres do mundo espiritual no mundo material somente é possível quando existe um direito legal para isso, gente. As coisas não vão acontecendo por acaso. Então nem Deus, por meio dos anjos ou do Espírito Santo, e nem o diabo através dos demônios vão canalizando assim as suas ações nas pessoas, sem mais nem menos. É preciso haver lugar, brechas, legalidade. Então ninguém fica cheio do Espírito Santo por acaso. E também nós precisamos entender que é preciso buscar em oração, buscar em súplicas. E isso é o que nós chamamos, né, sobretudo os pentecostais, dar lugar. Dar lugar, vaso. Isso que é dar lugar, né? E da mesma forma, ninguém fica possesso por demônios sem que tenha dado lugar. Então, isso é uma lei no mundo espiritual, que é a lei da ação com permissão. Jesus, ele disse que está à porta do coração humano e bate. Veja, ele bate, mas ele só vai entrar mediante a pessoa abrir. Veja, é um princípio, está seguindo esse princípio. Quantas pessoas nós oferecemos Jesus a elas? Falam, não quero. Jesus não entra lá, arromba tudo, arromba a porta do coração da pessoa e vai. Não, a pessoa não quer. Jesus educado, sai. Alguém tem que tomar esse espaço. Sim, tem o Senhor, né? Isso é fato. Eu não acredito que o ar exista. Você não vê o ar, tá bom, mas ele existe. Para de respirar para você ver se o ar existe ou não. Você não vê ele, você não sente ele, você depende dele. A lei da gravidade. Então não tem como, lei da gravidade. Então, o que significa abrir o coração se não dar lugar? Permitir, consentir.
Para os cansados e oprimidos, Jesus ele vai dizer: vinde a mim. Olha que interessante. Ir a Jesus nesse caso significa dar lugar. As mãos de Deus, né, o profeta vai dizer que as mãos de Deus não estão encolhidas. Vejam, é um processo de ação e reação. Não acontecem as coisas por osmose, irmãos. Gente, você viu aquela irmã? Meu Deus, tanto tempo na igreja, caiu endemoniado. O diabo está atacando a vida da pessoa. Pintando e bordando, né? Pastor, como que se explica isso? Simples. Mas a pessoa parecia, mas não é. Já viram o comercial do Denorex? Parece, mas não é. Sobretudo as pessoas pegam um estereótipo, né? Mas puxa, a pessoa está de terno e gravata, a irmã com aquele saião, todo aquele estereótipo de crente. E usar terno e gravata nunca foi estereótipo de crente, vamos e venhamos, né? Mas está mais para advogado. Executivo. Então, aí as pessoas ficam. Eu estou falando aqui com vocês e estou me lembrando de pelo menos 2 casos. Puxa, mas a pessoa era envolvida com a igreja e tal, não sei o quê. Mas você vai ver que é uma questão só externa. A vida das pessoas, elas não se fazem, gente, elas não devem ser, a avaliação final, ela não deve ser por aquilo que nós vemos, o estereótipo, não por que você vê no púlpito, a pessoa cantando, tocando, pregando. Na realidade, o que o Senhor avalia é de como que é a intimidade dessa pessoa, como é que é o quarto, o lugar secreto, como é que é o quarto de guerra, o quarto de oração, como é que é a vida de intimidade. Como é que é a vida da pessoa quando as luzes se apagam? Quando todo o holofote se apaga, ninguém vê nada. É aí que vale a avaliação. Se é uma pessoa que tem de fato vida com Deus, de fato, estou falando de pessoa que frequenta a igreja. Coisa é a pessoa que frequenta a igreja, eu falo isso aqui costumeiramente, rotineiramente. Uma coisa é a pessoa que frequenta a igreja, outra coisa é a pessoa que tem vida com Deus. Eu, recente, 2 ou 3 meses atrás, eu conversava com um homem que teve depois de 18 anos, livre das drogas, ele teve uma recaída. Uma pessoa envolvida em ministério, uma pessoa envolvida em liderança ministerial, e essa pessoa pregava a palavra, essa pessoa comigo, algumas vezes, dentro de clínica de recuperação, onde nós tínhamos um trabalho de evangelismo todas as sextas-feiras e as segundas-feiras também. Algumas vezes esse rapaz foi comigo, pregou, deu um testemunho lá, pregou, dei a oportunidade para ele, eu só ministrei o louvor, dei a oportunidade para ele pregar, para continuar desenvolvendo o ministério. Teve uma recaída no ano passado, teve uma recaída ao ponto de ter que ser internado. Perdeu o emprego, perdeu a moral, perdeu moto, perdeu o dinheiro, perdeu o cartão de crédito, perdeu tudo, quase perdeu a família. E aí nós conversávamos e o pessoal assim estarrecido, como? O meu papo com ele foi um papo bem reto. Eu falo, você já me ouviu pregar, já me ouviu ensinar no passado que ninguém cai do dia para a noite, você veio caindo aos poucos, dando legalidade, porque eu conheço esse princípio, você veio dando legalidade. Ele falou, pastorzão, exatamente isso, não foi uma queda repentina. Não foi porque eu encontrei um cara, porque as pessoas, encontrou um colega das antigas, daquele tempo. Não foi ali que ele caiu. Ele já vinha tropeçando, já vinha cambaleando. Ali foi só a cereja do bolo, ou a gota d'água. Entende? Então, isso nós vamos entender. A lei da ação com permissão. Então, irmãos, a palavra de Deus diz em Tiago 4, 7 a 8, diz assim:
Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha a ação de novo aí, resistir ao diabo. Então vemos que se nós sujeitarmos, pois, a Deus, certamente nós resistimos ao diabo, ele fugirá de nós. É uma lei espiritual, porque nós estamos sujeitando ao senhorio do Espírito Santo em nossas vidas. Eu estou dizendo para o Espírito Santo, eu não tenho condições de vencer o diabo. Eu não tenho condições de vencê-lo, porque ele é mais forte do que eu. Então eu me sujeito ao senhorio do Espírito Santo, porque ele é o meu Senhor agora. Cristo me comprou com preço na cruz do Calvário, com o seu sangue. Então ele é meu Senhor. E se ele é o nosso Senhor, nós temos que sujeitar a sua vontade e resistir. Porque o diabo, ele vai nas suas astúcias, no seu jeitinho de enganar, como fez com Eva, trazendo algumas sutilezas para que nós possamos ser enganados e cair nessas redes. E vemos na palavra de Deus, no Velho Testamento, ou mesmo no Novo Testamento, várias sutilezas foram deixadas como exemplo para nós, para que nós possamos observar como ele age. E não está nem bobeira os exemplos que estão aqui. Se olharmos para Davi, como ele caiu naquele erro com Betsabá. Se olharmos para Salomão como o mais sábio do mundo, dentre os homens não existe mais homem mais sábio que ele. Como ele caiu, junto com muitas mulheres de outras terras, a qual ele cedeu para que pudesse estar adorando outros deuses. Por que aconteceu isso? São exemplos para nós olharmos e vermos que por que Pedro negou Jesus? Comportamento. Ele achava que ele tinha condições de vencer no seu comportamento, no seu temperamento, vencer, mas o medo foi mais forte. A situação foi mais forte. As trevas foram mais fortes que ele. Por isso negou a Jesus. E vemos, irmãos, que nesses exemplos, a qual vemos na palavra de Deus, mostra a nós, nesses exemplos, que nós temos condições de, aqueles que se erraram, nós não possamos estar errando também. Eu estava falando com Jeremias um tempo atrás, que Atos dos Apóstolos terminou no capítulo 28. Mas Atos está sendo escrito ainda através de nossas vidas. E qual é o nosso comportamento diante do mundo que vivemos? Qual é o nosso comportamento ao que a história está sendo escrita? Há 2000 anos atrás, há 2000 anos está sendo escrita a vida da igreja aqui nesse mundo que vivemos. E à medida que nosso comportamento está legalizando tanto a ação de Deus como a ação do diabo, isso vai determinar se a igreja vai estar vencendo, avançando ou retroagindo. Vai determinar aqui, hoje, no século 21, como a igreja está se comportando. Vemos hoje, se olharmos para os jornais, olharmos para a mídia, olharmos para a televisão, como é o comportamento da igreja. E isso, irmãos, nós temos que saber que, na parte 2 aqui, a legalidade é oferecida mediante as palavras seguidas de comportamentos condizentes com as palavras proferidas. Então nós proferimos palavras, e essas palavras proferidas geram comportamentos. E nesses comportamentos vai determinar se o nome de Deus vai ser glorificado ou vai ser envergonhado. E a igreja de Coríntios tem outra prática, que eu vou dizer aos irmãos também, que nós podemos estar com. Por causa de não observar as leis espirituais, muitos deles estão doentes, fracos e até os que morrem. Porque olham e não valorizam o que é santo. Olham, Paulo está instruindo,
Paulo deixou esse legado para a igreja de Corinto, mas os líderes ficaram. E aí o comportamento da igreja é igual aos gentios. Então, por causa disso, no meio deles, há muitos fracos, doentes, e muitos que estão morrendo, tanto fisicamente como espiritualmente. E por que a igreja aqui hoje? O pastor está dizendo há um tempo atrás, acho que no domingo mesmo, por que o Espírito Santo não está operando os seus milagres? Por que o Espírito Santo não está batizando com o Espírito Santo dele? Por que o Espírito Santo não está fazendo prodígios e maravilhas no nosso meio? Quando eu falo no nosso meio, não só Jaguar, mas no contexto da igreja. Porque nós não estamos zelando por aquilo que nós temos como compromisso, o reino de Deus. Pastor Fernando? Para quem está anotando, seria interessante anotar a segunda lei, né? Na verdade foi o que eu falei na primeira parte, que é a lei também espiritual. Permissão com palavras e comportamentos, tá? E a base bíblica para essa lei é permissão com palavras e comportamentos. Elas estão registradas em Tito, capítulo 2, verso 8, e Efésios, capítulo 4, o verso 26, tá? Então nós vamos entender que a legalidade ela é oferecida mediante palavras seguidas de comportamentos condizentes com as palavras proferidas. Então, com isso, nós já falamos sobre isso, só para deixar registrado o tema o título da lei e a base bíblica para essas leis. Então, não aparece lá escrito, né, irmãos? É uma lei e tal, mas nós sabemos que é o princípio que rege a partir da interpretação do texto bíblico. E aí nós vamos ver essas duas leis. Todavia, é interessante também nós observarmos. Você pode repetir a base bíblica? Claro, vamos lá. Quem está anotando, Tito 2, 8 e Efésios 4, 26. É sempre bom anotar a base bíblica porque é daí que sai todo o cerne disso. A espinha dorsal. Exatamente do que nós estamos falando, tá? Então é muito importante. Agora, eu quero emendar dentro dessa conversa que eu tive há esses meses atrás, nesse passado recente, com esse rapaz, e eu falava justamente com ele sobre isso. Tudo bem, você errou, você está nesse processo, agora você só consegue trocar o que está acontecendo substituindo o padrão de leis. Então, está perdido? Não, só está perdido quando morreu. A pessoa está viva. É possível mudar? É possível mudar. Como? Adotando um padrão de interesse de buscar substituir a legalidade que está dando lugar ou brecha àquelas situações de Satanás e você assumir um novo padrão do que vem dar a brecha ao Espírito Santo de Deus, aquelas características do novo homem. Por exemplo, vamos pensar aqui em desfazer a legalidade dada aos demônios. Antes disso, deixa eu abrir um parênteses. Eu consegui esse material aqui, irmãos. É um material bem interessante. Nós vamos usar toda a base dessas quintas-feiras baseados nesse material. Eu consegui, hoje chegou para mim, falei com o pessoal que publicou esse material numa das nossas igrejas, lá na nossa igreja do Mandaqui, e hoje chegou a resposta para mim, que eles têm algumas unidades dessa em estoque e custa R$12. É um material riquíssimo, é um material que para eles lá é uma das fases do processo de discipulado. Vale muito a pena você ter esse material na sua biblioteca. É um material que, de tempo em tempo, irmãos, eu paro e dou uma lida, dou uma relida, estudei já isso, já preguei sobre isso, já dei ministração sobre isso, mas é o tipo de coisa que de tempo em tempo, tenho que parar, dar uma observada. Então, vale a pena. R$12. Se alguém tiver interesse, depois
fala com o presbítero Roberto, dá um nome, Tem entra com ele. digital? Oi? Tem digital? Aí a irmã me pegou, não sei, vou perguntar amanhã. Amanhã eu pergunto se tem digital, tá? Eu não sei, eu vi que eles me mandaram, eu perguntei no final de semana, eu estava compilando algumas questões, falei, poxa, se eu conseguisse esse material, seria bom. Aí eu perguntei na domingo e me responderam hoje, que tem lá algumas unidades da revista, agora não sei se tem digital, amanhã eu mando o zap, me ajuda, me lembra amanhã, porque muito provavelmente eu vou esquecer, o dia começa muito cedo para mim amanhã, já trabalhando, pode ser que eu esqueça, a irmã me manda uma mensagem no zap, lembra de ver o negócio do livro da apostila digital, da revistinha digital, aí eu, na hora, onde eu tiver, eu já pego e já mando um zap para eles cobrando isso. Só, pastor, os irmãos que tiverem alguma pergunta, já podem estar anotando algumas coisas assim para nós podermos isso, responder. já pode aproveitar agora. E agora, levantar, fazer perguntas, pode tirar a máscara por um tempo sobre a pergunta, né? Depois coloca outra vez. Tanto os irmãos que estão presentes aqui presencialmente, como os irmãos que estão aí na live, nas suas casas, assim, pode formular uma pergunta, a nossa equipe aqui vai anotar e trazer até nós essas perguntas e nós podemos estar respondendo. Os irmãos têm liberdade de perguntar. Então, pode fazer fila, tá, irmãos? Vocês têm aglomeração aqui. Pode fazer, mano. Pode fazer. Na verdade, eu quero compartilhar uma experiência que eu vivi. Os irmãos sabem que... Se tiver o microfone velho, ia ser bom, porque tem o pessoal da transmissão, né? Paz, igreja. Amém. Então, os irmãos sabem aqui que há pouco tempo eu viajei para o Piauí, né? E nessa viagem, a gente sempre reencontra os parentes. E aí, um dia eu estava lá na casa de uma tia minha com a minha mãe. E aí, de repente, o meu tio chegou, de 80 anos. E ele me viu, e ele falou assim, eu estava sentada do lado da minha mãe também, e ele chegou para mim e falou assim, nossa filha, é você? Aí eu falei, sou eu mesmo. Aí ele falou assim, nossa, como pode ficar assim? Aí ele virou para minha mãe e falou assim, como pode, comadre, ficar assim? Aí eu perguntei para ele, assim como, tio? Aí ele falou assim, velha, feia, acabada, com as roupas largas lá embaixo. Dessa forma. Aí eu olhei para ele assim, e eu não tive outra reação, e eu dei uma risada para ele. Assim, foi automaticamente saiu um sorriso. Porque eu achei engraçado a forma dele falar comigo, né? E até brinquei com ele, eu falei, nossa tio, bonito, né? Quanto tempo você me vê, e aí esse elogio que o senhor vem fazer para mim? Bem-vindo! Isso! Aí ele ficou parado, né? E aí eu fiquei tentando brincar com ele. Aí de repente eu falei assim, então, e o senhor tá novo? Quantos anos? Aí ele falou, 80. Eu falei pra ele, então, o senhor tá novo. Mas tava bom mesmo? Tava, até que tava mesmo, assim. Às vezes não é elogio. Às vezes é só um elogio, né? Então, 80 anos, mais baixo do que eu, né? Então, assim, imagina, né? Aí ele ficou assim com as brincadeiras. E de repente ele falou assim, não sei o que dançar. Eu falei, vamos dançar para Jesus, tio? Aí ele falou assim, não filho, eu sou crente. Eu falei, o senhor é crente? Ele falou, sou. Eu falei, que denominação? Ele falou, Assembleia de Deus. Eu falei, batizado? Ele falou, batizado. Eu falei, amém. Aí acho que ele foi caindo em si, o que ele tinha falado comigo. E ele foi ficando calado, sem graça, parado. E de repente ele pegou ali, deu uma meia volta e saiu e foi embora. Aí a tia saiu de lá de dentro, eu falei, tia, o tio falou isso comigo. Aí ela falou assim, filha, é um costume e tal, né, daqui. E aí, depois eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, eu fiquei meditando, até hoje eu me pego pensando nessa situação que eu vivi com meu tio, né? E ali de repente ele pegou e foi embora, e eu fiquei pensando, mas assim, irmãos, que eu quero passar para os irmãos, né, com isso. Ali eu tinha toda a razão,
né, de responder ele à altura, porque eu estava na minha razão. Né, quase 11 anos sem viver. De repente, ele me encontrou e falou isso. Então, eu poderia responder ele da maneira que ele criticou, que ele fosse, né, respondido, não sei. E depois eu fiquei pensando, eu falei, Jesus, eu não tenho dúvida que foi o inimigo, foi Satanás que usou a boca do meu tio para me arrebentar com aquele comentário, para me entristecer, né, ali, me deixar para baixo. Mas, irmãos, eu quero falar para vocês que aquele sorriso não foi um sorriso forçado, o Espírito Santo sabe disso, sabe? Eu fiquei meditando depois, eu não tenho dúvida que o inimigo usou a boca dele, mas eu continuei a minha vida feliz, não me entristeceu, não acabou com o meu passeio, eu continuei minha vida normal até a vinda de volta para São Paulo. Então, é possível sim a gente se despir da nossa velha natureza, né? Então, e depois o Espírito Santo ele ficou falando comigo. Inclusive, semana passada, eu vi algo no Facebook que eu quis soltar ali, sabe? Aí, de repente, eu ouvi a voz falando, não deis lugar ao diabo. Eu falei, amém, Senhor, amém, amém. Eu tenho que orar para ouvir essa pessoa, eu tenho que abençoar a vida dela e tal, tal. Então, ali eu já entendi que o Espírito Santo estava falando comigo e ele falou somente esse versículo, presbítero Roberto. Não deis lugar ao diabo. Então, é possível sim. E aí eu falei, eu vou compartilhar, porque é possível a gente ouvir ainda coisas que desagradam a gente, mas a gente tem que glorificar o nome do Senhor sempre, né, em qualquer situação. Amém. Amém. Amém? Mais alguém? Eu quero fazer uma pergunta para o pastor Fernando. Pode ser pro Roberto? Não. Nem precisava virar, calma. Não precisava virar. Eu quero perguntar, pastor. Não precisa tirar máscara. Vocês estão me ouvindo bem, então? Quando você mencionou do seu amigo, né? E disse que ele estava perdido, né? Falou isso. Me corrija se eu estiver errada. Eu entendo que uma pessoa, ela só está perdida quando ela não sabe onde ela está ou ela não sabe para onde vai, né? Então, nesse meio de onde ela não sabe onde está e não sabe para onde vai, o que é perdido aí? Não, talvez eu não tenha. Entendeu? Sim. Entendeu? Quando eu falo que ele se perdeu, é a recaída, o processo da recaída, né? E que ele perdeu tudo, e aí ele perdeu de fato, ele perdeu a moto dele para as drogas, ele quase perdeu o apartamento que é financiado, uma parcela baixa. Eu conheço muito bem a realidade dele, da esposa, da família, mas assim, ele tinha um bom emprego, ele perdeu o emprego, na sequência ele perdeu o emprego, ele perdeu a moto, e isso ele não tinha mais dinheiro, ele ia chafurdado nas drogas, ao ponto dele ir morar na biqueira, e ao ponto dele, para você ter uma ideia, ao ponto desse rapaz, para manter o vício dele, ele começou a traficar para poder manter o vício, traficava para poder manter o vício, e com isso ele não parava de pagar o apartamento quase foi perdido. Foi onde a família pegou e internou ele, não foi numa clínica opcional, teve que vir o pessoal, pegou ele, camisa de força, né? Acho que é o nome, camisa de força, levou, e ficou alguns meses lá para o processo de desintoxicação. Então, quando eu falo perdido, nesse sentido, ele veio se perdendo, veio perdendo o padrão de moral, de ética, veio deixando de dar lugar a Deus e veio entrando no processo de dar lugar ao diabo. Então, ele perdeu o espaço de Deus na vida dele para dar o espaço do diabo na vida dele. Agora ele está lá. Hoje é quinta-feira, segunda-feira eu liguei para ele para saber como ele estava. Conversei 30 minutos com ele e ele falou: puxa, pastor, ainda estou procurando um lugar para congregar, não estou congregando em nenhum lugar firme ainda. Eu falei: aí você imagina se eu fui para cima, né? Hebreus 10, 25. E foi um tempo até que minha esposa estava comigo
perto do carro, ela saiu e eu fiquei uns 30 minutos, 35 minutos conversando com ele no carro. Eu falei, isso é antibíblico, não congregar, é antibíblico, você continua dando brecha, você continua dando vacilo, não brinca com Satanás, você está dando lugar, está dando vacilo. E ele já mostrou que se você der espaço, é legalidade. Eu com essa palavra na cabeça. Se você der espaço, ele vai e domina. Então, a quem você está dando espaço? Nesse sentido de estar perdido. Perdido nas ideias, perdido na composição, perdido no comportamento. Aí sim, ele sabe, só não consegue se controlar em buscar quem? Nós temos essa responsabilidade. Conseguiu explicar? Sim ou não? É. Não, senão pode falar que eu tento ser mais claro. Então, quando você falou que eu falei sobre estar perdido, é nesse sentido ou perdido de salvação? O que exatamente? Eu quis... Não, salva, né? Eu quis dizer assim, nós, como ele era cristão, né? Você falou? Sim. Então, nós como cristão, ele provavelmente já deve ter tido uma caminhada com Jesus. Sim, foi líder, né, da igreja. Então, para ele ter se perdido, então ele não sabia onde ele estava. Não. Mas quando eu digo, não é no templo, dentro da igreja, não é isso. Para ele ter se perdido, então ele não estava convicto de como Jesus era na vida dele, como é. Eu acredito. Deixa eu concluir. Uhum. E ele não sabia, então, onde ele estava, e não sabia para onde ir, qual era o propósito que Deus tinha para a vida dele. Você está me entendendo? Entendi. Não, eu não consigo acreditar nisso, Claudete. É uma pergunta, né? Não, claro. Eu não consigo acreditar pelo seguinte. E aí eu tenho, eu estudei bastante no tempo sobre isso, essa questão em soteriologia, né, a questão da doutrina da salvação, essas questões. Foi uma das teses minhas em cristologia no seminário. Então, isso é uma coisa que eu cavei bastante o texto, sabe? Foi muita pesquisa, conversei com muita gente, estudei bastante. Eu acredito. Estou estudando sobre isso, eu quero explicar isso. Isso é excelente, isso é excelente. Olha só, eu acredito que ele era convicto, acredito que ele sabia onde estava e acredito que ele sabia para onde ia. Aí, o que eu acredito também, biblicamente falando, ele foi deixando com que os cupins. Agora eu vou trazer um texto bíblico. Ele usou uma situação botânica, eu vou usar um princípio bíblico. Ele foi deixando raposinhas entrando aos poucos. E isso, quando essas raposinhas vão entrando no teu celeiro, vão trazendo lembranças do velho homem. E você começa a pegar um certo gosto por aquilo que um dia você foi. Você começa aos poucos, não é do dia para a noite. Isso é muito bom nós entendermos, gente. É sutil, né? Isso não acontece em 3 meses, isso não acontece em 6 meses. Isso acontece uma brechinha aqui, uma brechinha daqui 2 meses, uma brechinha daqui 6 meses, uma brechinha daqui 1 ano. E aí a pessoa ela vai brincando. A Bíblia vai dizer que isso é flertar com o pecado. Ela vai flertando com isso. Por quê? A princípio, uma coisa que acontece, por exemplo, tá? Não vou perder o raciocínio, não tenho minutos para falar. Eu achei muito boa essa sua pergunta. Por que alguns grandes homens de Deus e mulheres de Deus têm, por exemplo, o dom da cura, e eles entram dando brechas e oram, pessoas são curadas, milagres acontecem, e essas pessoas elas vão dando um vacilo aqui, um pecadinho ali, outro acolá, e quando elas oram, as pessoas continuam sendo curadas, os demônios continuam sendo expulsos. O que a pessoa fala? Poxa, peraí, eu pisei na bola aqui, mas isso não deixou, não bloqueou que acontecesse aquilo ali. É óbvio, são coisas distintas. Nós temos aqui que contar, primeiro, com a longanimidade de Deus, que é um ânimo longo. A longanimidade é um dos atributos de Deus, a capacidade de suportar
situações que eu e você não temos condição por um longo tempo, justamente para que, dando o tempo, que é o que Deus está fazendo com a humanidade, né? Vamos ser sinceros, vamos combinar aqui. Se eu fosse Deus, já tinha atacado fogo em tudo, acabou, constrói tudo de novo e já era. Vamos combinar, estou sendo sincero, gente. Desculpa se eu decepcionei alguém. Dá um reset, entendeu? E tira, passa um antivírus e pronto, começa tudo de novo. Vamos fazer toda a programação do zero. Eu faria isso, ainda bem que eu não sou Deus. Então, o que acontece? É essa questão do ânimo longo. Deus está tendo isso para com a humanidade. E ainda bem, porque nesse período eu me converti, você se converteu, vocês que estão aqui se converteram, e nesse período houve a mudança. Então, o que acontece? Outra questão é que os dons são irrevogáveis. Olha que coisa interessante. Mesmo aquela pessoa vivendo uma situação terrível, ela ora e uma pessoa é curada, porque o dom, o apóstolo Paulo nos ensina isso, os dons são irrevogáveis. Deus dá, Ele não toma de volta os dons, eles ainda continuam em operação. Você vai encontrar isso, Jesus vai falar sobre isso. Naquele dia, muitos virão e falarão, Senhor, em seu nome eu curei os enfermos, eu expulsei os demônios, e hoje eu não vou entrar aqui, como assim? Não te conheço. Olha, é um processo. No processo da caminhada, a pessoa ela foi se perdendo, mas as funções, as coisas, os milagres continuaram acontecendo. Poxa, eu vivo tudo torto, aí falo de Jesus, a pessoa se converte, fica melhor que eu. Alguém já viu isso na caminhada cristã? Eu lembro de alguns casos. Então, o que acontece? Esse rapaz, ele veio dando legalidade, ele veio deixando a cadeira aos poucos, falou, não, Espírito Santo, você não fica mais aqui sentado, agora quem senta aqui é o inimigo. Ele foi aos poucos cedendo esse espaço para a velha criatura, e nessa ele se perdeu ao ponto de praticamente morrer. Palavras da esposa dele, eu tentei visitá-lo na clínica e não era possível, né? Porque as crises de abstinência dele eram terríveis, e os corretivos eram justamente ninguém de fora ir visitar. Ele estava próximo aqui, estava internado aqui em Mariporã, mas os psiquiatras, psicólogos, médicos não permitiam a gente visitar. Isso aconteceu em dezembro do ano passado, dezembro do ano passado, entre novembro e dezembro. Então, nesse sentido, sim, ele se perdeu nessa questão e continua vacilando. Como eu disse, segunda-feira eu conversei com ele, continua vacilando, porque o ato de congregar gera unidade, comunhão, são questões importantíssimas na caminhada cristã. Comunhão, unidade, é onde você para ouvir a palavra, entende? Então você vai sendo alimentado. A comunhão e a unidade do corpo de Cristo são fatores importantíssimos. Expliquei? Sim. Beleza. Eu tinha uma sobre o dom, mas ela vai se estender demais. Nosso horário na semana que vem. Provavelmente semana que vem a gente conversa sobre isso. É como se ele sabia para onde ir, só que não tinha mais o domínio, né? Tipo assim, Isso, perdeu o domínio, porque ele deixou quem sempre tem uma voz de comando. Ele deixou que a voz de comando não fosse mais o Espírito Santo. Ele foi dando brecha para o modelo da velha criatura. Olha, o modelo da velha criatura, a gente não pode ficar aqui mascarando. A velha criatura ela é controlada por Satanás. É o modelo de Satanás. Entendeu? É que nem o pessoal hoje fala, né? Aí fulano está tendo um caso com ciclano. Não, isso é coisa de novela global, gente. É adultério, né? Tem que usar a palavra feia. É adultério, né? Entendeu? Não é tendo um caso, está adulterando. Comunicação, né? Traição, né? Traição. É traição, é isso mesmo, entendeu? Então não é um caso, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, comentar alguma coisa? Nosso horário Está quase. Mas eu só falar aqui então. Oi? Não, na próxima semana, porque é longa, não sei se tem.
Então anota que a semana que vem tem 2 perguntas aí para a gente passar para o presbítero Ricardo responder. Hoje ele não está trabalhando, né? De novo, ele pegou, coitado. Coitado, ele está numa semana, o presbítero Roberto já fica aí como a explicação, não está desviado não, meu irmão, não veio domingo, não veio hoje, ele pegou uma obra para fazer que avança esses horários, e todos os dias à tarde chovendo, está atrapalhando a vida dele. Agora tem a lei que vem, eu falei que tem a outra lei que vem e coloca no lugar. Agora é a lei do conhecimento. João 8,32 é a base, lei do conhecimento. Porque há o processo de mudança das leis. João 8,32, tá? Quem diria, virou até jargão de campanha política, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a partir daí, nós temos então a capacidade de desfazer também a legalidade dada a demônios, ok? Então, a porta de entrada que quebra a legalidade dos demônios é o conhecimento experimental da verdade de Deus. O conhecimento experimental é aquele que não se expressa por simples informações recebidas de outros, mas por convencimento interior da verdade mediante a fé nas informações recebidas através da palavra. Esse tipo de conhecimento gera fé no coração, ok? Então isso é muito importante. A outra lei, escrevam aí, lei da confissão. Pode ler Romanos 10:10, por favor, presbítero? Vou ter seu molho bico aqui. A lei da confissão, olha que importante, a declaração pública da verdade conhecida e experimentada. Aí anotem aí, lei da confissão, Romanos 10:10. Pois com o coração é que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Viram as palavras, viram como as leis são substitutivas? Primeira parte dos problemas, nós falamos sobre a questão de palavras e comportamentos, vão dando legalidade. Agora nós estamos vendo que você rebate esse tipo de legalidade com outras leis, que você vem e coloca no lugar. Com a boca faz o quê? Com a boca, só. Faz o quê? Com a boca se faz confissão. Confissão. Com a boca. Não são as palavras que levam à condenação? Sim. Então, são as palavras também que levam à salvação. Olha que interessante isso. Olha que interessante. Então, fica aí uma nova lei, a lei da confissão. Romanos 10:10 vai nos trazer a base sobre isso. Então, é uma declaração pública da verdade conhecida e experimentada. Existe uma lei também, pastor? A lei espiritual da mudança de comportamento, como nós estamos falando, atitudes movidas pelo conhecimento, experiência e confissão. Depois do conhecimento e da confissão é preciso mudar o comportamento. Lembre-se que o comportamento, que a legalidade é oferecida aos demônios, portanto a mudança de comportamento que ela é tirada deles. É isso. Eu quero fazer uma conclusão, nós temos pouquíssimos minutos. Primeira coisa. Então, é muito rápido. Quer fazer um comentário? Claro. Quero. Quando você fala da lei da confissão, então, a confissão, que eu entendo, ela tanto te liberta quanto ela te condena. Sim. É que nós falamos primeiro dela condenando. Aí agora, como para nós o importante é a libertação, então a gente fala, porque tem gente que não percebe. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês, que aconteceu comigo esses dias. Eu passei, não sei se eu falei isso no culto, domingo agora, conversei com alguém. Um dia desses eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. E eu recebi de um amigo, que nós conversávamos, o pastor Carlos Vital, que prega de vez em quando aqui, eu trago ele, o Altão. Isso. A gente estava conversando sobre isso uns meses atrás, sobre essa questão de confissão. Nós nos encontramos e ficamos 2-3 horas conversando sobre várias coisas dentro da Bíblia. Ontem foi um dia desse, nós ficamos 3 horas
conversando sobre várias coisas, temas da Bíblia e tal. A gente se encontra numa padaria aqui, a gente aluga a mesa. É muito interessante, né? O pessoal se encontra em boteco para tomar cachaça, né? Eu falei para ele, cara, a gente fica aqui embriagado pela palavra, embriagado pelo Espírito, a gente fica rindo muito. É um hábito que eu tenho com ele. Então nós nos encontramos aqui no Parque São Domingos. Ontem nós ficamos 3 horas conversando sobre as coisas de Deus e alguns outros assuntos. Mas quando nós falamos sobre as coisas de Deus, foram praticamente 2 horas. E nós falamos recente, uns 3, 4 meses atrás, nós estávamos falando sobre essa questão da confissão, da palavra e tal, e trocamos algum material, e uns 15 ou 20 dias atrás ele me mandou uma ministração. Ele falou, mano, lembrei de você, daquele nosso papo na padaria. Ele me mandou uma ministração, e eu compartilhei essa ministração com minha esposa. Bom, ela ouviu, eu falei, Salma, ouça isso, olha, fantástico, libertador, Bíblia de ponta a ponta, olha que inspiração que esse pastor teve. Bom, conversamos sobre isso semana passada, mais especificamente, acho que sexta-noite ou sábado. Eu estava conversando com ela sobre um dos nossos filhos. E eu falei para ela no final, eu falei, poxa, mas eu conversei. Pô, virou 5 minutos depois, me pisa na bola. Eu falei, pô, não tem jeito. Ela, na lata, virou para mim e falou assim, olha o que você fala, olha a palavra, olha a confissão. E ela me pegou cinta, chinelo, garrafa, bateu em mim de tudo quanto é jeito que podia. E eu falei, pela força do hábito eu fiz uma reclamação. Olha que interessante. Mas não tem jeito. Lógico que tem jeito. É lógico que tem jeito. Como não tem jeito? A gente não pode se cansar de fazer o bem. O que eu dei foi um conselho, um ensinamento para esse meu filho, esse um dos meus filhos, e eu falei, poxa, eu tenho que lembrar que a Bíblia diz o seguinte, eu não posso me deixar vencer pelo mal, mas eu tenho que vencer o mal com o bem. E com as minhas palavras, minhas atitudes, eu vou fazer gerar essas coisas. As coisas, elas acontecem assim, elas são geradas por palavras no mundo espiritual, dentro daquilo que eu creio, e está alinhado com a palavra de Deus, e é questão de tempo para que isso tome forma no mundo físico. Veja, a pessoa não é curada por ser curada. Jesus, ele dava voz de comando, ele usava o tom da voz, que era como ele criou o mundo. João capítulo 1, haja luz, haja peixe, haja água, né? Primeira água, haja água, haja peixe, haja. Vocês vão ouvir um pedaço disso de novo domingo. Muito provavelmente eu prego sobre isso. Isso é em Gênesis, né? Hã? Isso é em Gênesis. Lá em Gênesis. Aí você fala em João. João diz que no princípio era o verbo era Deus. Na minha cabeça eu estou com isso, tá? Muito obrigado por ter... Em João, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, eu estou pensando em João por conta disso, que o verbo Jesus estava lá no Gênesis, dando ordem para que tudo acontecesse. E você vai ver ao decorrer da Bíblia que essa questão da palavra, essa questão da confissão, ela é extremamente importante. Se com a sua boca confessares que Jesus é o Senhor, nós temos aqui diversos textos. Venham com caneta e papel no domingo, que vocês vão ter muita coisa para anotar na pregação. Vou trazer vários textos para compartilhar com vocês. Então nós vamos vendo que o fator confissão é algo muito importante. Eu voltei atrás, engoli, dei uma corrigida. Não foi assim, meu amor? Dei uma corrigida e ela estufou o peito, saiu batendo o pé. Fiquei pianinho. Tá certo? Tá certo? E deve ser assim mesmo na relação. Amém, irmãos? Estamos encerrando já, pastor. Infelizmente, nós somos controlados pelo tempo. Deixa eu concluir, vai. Deixa eu concluir aqui, ó. O mundo espiritual, conclusão, irmãos, o resumo. O mundo espiritual é ordeiro e age dentro de legalidades estabelecidas. 2. Tanto Deus como o diabo
agem mediante legalidades que lhes são oferecidas pelos homens. 3. A legalidade é oferecida mediante palavras seguidas de comportamentos condizentes com as palavras proferidas. 4. A legalidade dada precisa ser tomada mediante a observação de leis espirituais, as quais são conhecimento, confissão e mudança de comportamentos. Pois vocês podem pegar, eu passo para vocês. Amém? A próxima lição que nós estamos encerrando é a parte 2, se Deus assim permitir, se o Senhor voltar até quinta-feira que vem. A iniquidade é um convite para a legalidade. A parte 2 dessa apostila, a gente está falando um pouquinho sobre isso. Em nome de Jesus, quero agradecer a oportunidade de estar com vocês presencialmente aqui, aos irmãos que estão nas suas casas. Quero agradecer que Deus possa abençoá-los com todas as bênçãos. E aquilo que nós não podemos trazer esclarecimento, uma dúvida que ficou no seu coração, que o Espírito Santo possa estar esclarecendo, trazendo luz àquilo que ficou obscuro ainda na sua vida. Em nome de Jesus, quero dar a palavra ao pastor para encerrar. Eu vou mais longe. Como se trata de um processo didático, além do Espírito Santo te ajudar, escreve para nós, manda pergunta a nós também, e a gente não tem interesse em que fique absolutamente nada obscurecido, tá bom? Escreve, manda para a gente aí, a gente trabalha durante a semana, pesquisa e traz para vocês. Quero orar pela vida de vocês. Domingo, 18 horas e 30 minutos, estaremos aqui mais uma vez cultuando e adorando ao Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço por esta noite, peço que a tua bênção seja sobre os teus filhos. Senhor, se alguém esta noite ouviu a ministração dessa palavra no entorno desse tema e tem dado legalidade, Pai, que os princípios de João 8,32 e que o princípio de Romanos 10,10, Senhor, façam parte, a partir de hoje, que essa pessoa tenha consciência de que é ela quem vai dar ou não lugar ao Espírito Santo, a um novo jeito de ser, que é o jeito de ser segundo a tua palavra. Abençoe, cuide e guarde. Amado Espírito Santo, ajude essas pessoas a mudarem o comportamento para serem totalmente voltados para a nova criatura. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês. Gratidão pela participação de todos vocês.